Suicídio, coragem ou covardia? O tema que ninguém quer falar. Você já se perguntou o que acontece com aqueles que tiram a própria vida? Será que a Bíblia os condena? Será que o suicídio é um ato de coragem ou de covardia? E o mais importante, Deus perdoa aqueles que tomam essa decisão tão extrema? Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos mergulhar profundamente em um tema que muitos evitam, mas que precisa ser discutido com seriedade e, acima de tudo, com amor. Talvez você já tenha passado por momentos sombrios, ou talvez conheça alguém que está lutando contra a depressão e pensamentos de morte. Mas e se eu te dissesse que há algo muito mais profundo por trás disso tudo? Que há uma verdade que pode mudar tudo? Prepare-se, porque este vídeo pode ser o mais importante que você já assistiu. Nossa cultura valoriza a vida em todos os sentidos, haja vista os incontáveis métodos de rejuvenescimento. Daí a morte, mesmo sendo um processo natural, não é bem-vinda, porque rompe com o sonho humano de imortalidade. O suicídio, então, é tido como intolerável, nos conduzindo quase sempre a buscarmos uma justificativa para compreender tal ato e amenizar nossa perplexidade. Em meio ao silêncio da noite, quando as dúvidas sussurram mais alto que os próprios batimentos do coração, muitos se perguntam: onde está Deus quando a dor se torna insuportável? Essa pergunta ecoa não apenas nas paredes frias de quartos solitários, mas também nas páginas da história humana. Hoje vamos explorar uma das questões mais sensíveis e profundas da existência: o suicídio à luz da Bíblia. Prepare-se para mergulhar numa reflexão intensa, onde cada palavra poderá ser um espelho para a alma. A Bíblia não evita o sofrimento humano. Ela o encara de frente, com olhos marejados de compaixão, reconhecendo a dor real que tantos carregam. O suicídio, embora não tratado extensivamente de forma direta nas Escrituras, aparece através de histórias marcadas por desespero, vergonha, culpa e medo. Mas há mais, muito mais. Uma mensagem escondida nas entrelinhas, uma voz que clama: ainda há esperança. Desde os primeiros relatos bíblicos, a vida é pintada como um presente sagrado, algo que ultrapassa o simples existir. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1:27. Essa simples, mas poderosa frase carrega o peso da imensurável dignidade de cada ser humano. Se fomos moldados à imagem do próprio Criador, então cada vida, por mais quebrada que pareça, carrega um valor inestimável. No entanto, o desespero pode distorcer essa verdade. E é nos relatos de personagens bíblicos como Saul, Aitofel, Zimri e Judas que vemos como a escuridão interior pode levar a decisões trágicas. Saul, o primeiro rei de Israel, cercado pela derrota e ferido mortalmente, escolhe terminar sua própria vida para escapar da humilhação. Aitofel, conselheiro astuto, quando vê sua estratégia ignorada, afunda-se em desespero e tira sua própria vida. Judas, consumido pela culpa da traição a Jesus, não consegue suportar o peso de suas escolhas. Cada um deles encontrou no suicídio uma tentativa de fuga, mas a Bíblia nos mostra que essa não é a solução que Deus deseja. A história sagrada não esconde suas quedas, mas também não celebra suas decisões. Ao contrário, através dessas narrativas, somos convidados a refletir o que Deus realmente quer nos dizer sobre a vida, mesmo quando ela dói. O que leva alguém ao suicídio? Seria esta a única saída para alguma dificuldade que a pessoa vinha enfrentando? Antes de julgarmos ou tirarmos conclusões precipitadas, precisamos entender o que leva uma pessoa a desejar a própria morte. A verdade é que o suicídio não acontece de uma hora para outra.
Ele é o resultado de um acúmulo de dores, de desesperança, de um silêncio mortal que grita dentro da alma. Quantas vezes você já ouviu frases como "ele parecia tão feliz" ou "ninguém imaginava que ela faria isso"? E se eu te dissesse que muitos que sofrem escondem sua dor até mesmo das pessoas mais próximas? A depressão é real, a ansiedade devasta, o medo paralisa. E quando tudo isso se junta, a pessoa se sente sem saída. O comportamento intencional de tirar a própria vida é resultado da soma de diversos fatores, de origem emocional, psíquica, social e cultural. O indivíduo busca na morte o alívio, uma forma de fugir daquilo que o deprime, que o exclui de maneira insuportável. Decepções amorosas, problemas familiares ou financeiros, depressão, transtornos de personalidade, abuso de substâncias químicas são alguns dos fatores. Claro que nem sempre tais fatores atuam como causa direta, mas podem potencializar o risco da depressão e levar ao suicídio. O diabo tem usado esses sentimentos como armas para destruir vidas, sussurrando mentiras que fazem muitos acreditarem que não há solução. Mas a palavra de Deus nos ensina que sempre há esperança. Mas preste atenção, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Suicídio na Bíblia. O que Deus pensa sobre isso? Muitos pensam que a Bíblia é um livro de regras frias e duras, mas quando olhamos mais de perto, encontramos histórias de pessoas que também enfrentaram o desespero. A grande questão é: o suicídio é um pecado imperdoável? A resposta pode te surpreender. A Bíblia nos ensina que Deus é amor e misericórdia. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham vida. O suicídio não é uma solução, pois impede que uma pessoa veja a obra de Deus em sua vida. O inimigo quer roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas Cristo veio para dar vida em abundância. Mas o suicídio seria apenas uma forma de autopunição? Também. O suicida tem desejos de vingança, como, por exemplo, uma forma de punir pessoas próximas, para que se sintam culpadas ou tristes. Pode ainda ter desejo de reparação, de salvação, de escape, de sacrifício, de reencontrar-se com alguém que já tenha morrido, de estar mais próximo de Deus, etc. Tais desejos são declarados em cartas de despedida ou em fragmentos de conversas relatadas mais tarde, lembradas por amigos ou familiares sobre alguns comportamentos ou falas que sinalizavam a intenção de suicídio, mas que naquele momento não deram importância. A dor humana é uma realidade inegável. Em vários momentos da Bíblia, grandes heróis da fé chegaram a desejar a morte. Moisés, exausto com o peso do povo rebelde, clamou: "Peço-te que me mates." Números 11:15. Elias, após uma vitória impressionante sobre os profetas de Baal, fugiu para o deserto e sob uma árvore suplicou: "Já basta, ó Senhor, tira minha vida." 1 Reis 19:4. Esses episódios nos mostram que até os mais fortes, os mais espirituais, os mais próximos de Deus, enfrentaram momentos de desespero tão intensos que desejaram desaparecer. Mas há uma diferença crucial. Eles expressaram sua dor para Deus em vez de agir impulsivamente. Eles choraram, gritaram, desabafaram, mas no final confiaram que Deus ainda tinha algo mais reservado para eles. Em resposta a esses clamores, Deus não os condenou, não os abandonou, não os julgou como fracos. Pelo contrário, enviou ajuda, seja um anjo com pão e água para Elias, seja palavras de encorajamento e direção para Moisés. Essa atitude divina nos revela algo profundamente consolador. Deus não se assusta com nossas dores mais sombrias. Ele permanece perto, silenciosamente fiel, mesmo quando nossos lábios mal conseguem articular uma oração. O Salmo 34:18 ecoa essa verdade. Perto está o Senhor,
dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A presença divina não desaparece quando o nosso coração se despedaça. Pelo contrário, é precisamente nesses momentos que ele se faz ainda mais próximo. O suicídio, portanto, de acordo com a visão bíblica, nunca é apresentado como uma solução. A Bíblia reconhece a profundidade da dor, mas oferece uma alternativa radical: a esperança, que transcende a compreensão humana. Essa esperança não nega a dor, mas a atravessa, carregando-nos nos braços invisíveis da graça. Seguindo essa linha, vamos agora analisar como a vida é apresentada, como um dom sagrado, e porque mesmo em meio ao sofrimento extremo, somos chamados a preservá-la. Coragem ou covardia? A verdade que ninguém fala. Muitos dizem que o suicídio é um ato de covardia, de fuga. Outros afirmam que é preciso coragem para acabar com a própria vida. Mas a verdade é que o suicídio não é sobre coragem ou covardia. É sobre dor. É sobre uma alma que grita por socorro. O que as pessoas que lutam com isso realmente precisam é de apoio, amor e compreensão. Precisam saber que há um Deus que as ama incondicionalmente e que cada vida tem um propósito. Se você já pensou nisso ou conhece alguém que está lutando contra isso, entenda, você não está sozinho. E aqui está a grande revelação. Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. E se você ainda tem dúvidas, lembre-se, cada segundo que você resiste ao desespero é um passo em direção à sua vitória. Por isso que é perigoso avaliar um comportamento de alguém que diz que quer se matar, banalizando com frases do tipo: ele só quer chamar atenção. É preciso ajudar, sem necessariamente ser um especialista, demonstrando interesse genuíno em acolher o outro. Coragem ou covardia? De quem tira a própria vida? As opiniões se dividem. De qualquer forma, o ato contra a vida pode ocorrer num gesto impulsivo e a pessoa vai embora para sempre. E é o para sempre que nos incomoda. Desde o Éden, a vida humana é tratada como algo intrinsecamente valioso. Não apenas uma existência biológica, mas um projeto divino em andamento. Quando Deus soprou o fôlego da vida em Adão, Gênesis 2:7, ele não apenas deu movimento físico, mas imprimiu algo eterno, uma alma que reflete sua própria natureza. É por isso que os mandamentos como não matarás, Êxodo 20:13, são tão importantes. A proibição do assassinato é, antes de mais nada, uma defesa da santidade da vida. E embora este mandamento tenha sido dado no contexto das relações interpessoais, muitos estudiosos reconhecem que, implicitamente, ele inclui também o valor da própria vida. O desespero pode nos cegar para essa verdade. A dor contínua e silenciosa mina nossa percepção de valor pessoal. Em momentos de escuridão, parece lógico querer encerrar o sofrimento, mas a visão bíblica nos convida a ver além da dor imediata, a confiar que mesmo na tempestade existe um propósito que ainda não enxergamos. Essa percepção é essencial, porque redefine nossa identidade. Não somos apenas sobreviventes do acaso ou vítimas das circunstâncias. Somos amados, escolhidos, criados intencionalmente. Muitos dos que enfrentam pensamentos suicidas sentem-se invisíveis, sem importância. A Bíblia, porém, sussurra uma verdade diferente. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Antes mesmo de respirarmos pela primeira vez, Deus já nos amava com um amor eterno. Então, a pergunta ressoa: se a vida é um dom sagrado, como lidar com a dor insuportável? Como sobreviver ao peso que ameaça esmagar nossos ossos? A resposta está em buscar ajuda, abrir-se, conectar-se e, acima de tudo, permitir que Deus,
entre no caos interno para trazer cura, o caminho para a esperança. O que fazer agora? Quando mergulhamos nas Escrituras, vemos que o sofrimento nunca é o ponto final da história. A dor é real, sim, mas é frequentemente o prelúdio de um grande renascimento. Jó, talvez o maior exemplo bíblico de sofrimento humano, perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, respeito. Em meio à sua aflição, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, expressando o desejo de nunca ter existido. Jó 3. E, no entanto, ele perseverou, questionou, chorou, mas não desistiu. Deus não rejeitou Jó por seus sentimentos. Ele não o condenou por sua tristeza profunda. Em vez disso, revelou-se a ele de maneira poderosa, trazendo-lhe não apenas restituição externa, mas uma compreensão mais profunda de sua majestade e amor. Esse padrão se repete: sofrimento seguido de revelação, dor seguida de cura. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos cheios de lamento, depressão e súplica, mas também de esperança. No Salmo 13, ele começa questionando: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas termina confiando: confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Isso nos mostra que a vida espiritual não é um estado contínuo de felicidade artificial. É um campo de batalha, onde sentimentos profundos de abandono e fé coexistem. A Bíblia não romantiza a vida, ela a descreve em toda a sua complexidade emocional. E o que ela propõe para quem sente que não há mais saída? Primeiro, uma vida em comunidade. Em Gálatas 6:2, Paulo escreve: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O isolamento é terreno fértil para o desespero, mas na comunhão, no compartilhar da dor, existe cura. Segundo, a lembrança de que as estações mudam. O Eclesiastes nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Inclusive, um tempo para chorar, mas também um tempo para rir. Terceiro, a confiança em promessas que vão além da dor atual. Em Jeremias 29:11, Deus declara: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas são âncoras para a alma cansada. Agora, vamos explorar mais a fundo o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, em relação a quem luta com pensamentos suicidas, e por que a misericórdia é maior do que qualquer desespero. Talvez este vídeo seja um chamado para você, um chamado para lutar, para continuar. Se você está enfrentando essa batalha, busque ajuda. Não lute sozinho. Fale com alguém, procure apoio e, acima de tudo, busque a Deus. Ele está mais perto do que você imagina. Ore, leia a palavra, encha sua mente com as promessas de Deus. Ele tem um futuro para você. Se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe este vídeo agora. Pode ser que você salve uma vida hoje. E antes de sair, escreva nos comentários: eu escolho a vida. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique comigo para mais mensagens que podem transformar vidas. Imagine a vastidão do oceano. Agora imagine uma gota de tinta preta. Essa é nossa dor em comparação com o oceano da graça divina. Mesmo nossos momentos mais escuros não são grandes o suficiente para afastar o amor de Deus. Em Romanos 8:38-39, Paulo escreve com convicção: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus. Note, nem a morte pode nos separar, nem mesmo o desespero mais profundo é capaz de apagar a aliança de amor que Deus formou conosco. Para aqueles que consideram que o suicídio seria um pecado imperdoável, é importante entender que a Bíblia ensina que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Marcos 3:29. Uma rejeição contínua e deliberada da graça até o fim da vida. O suicídio, embora trágico, é frequentemente resultado de sofrimento mental extremo e não de rebelião consciente contra Deus. Isso não diminui a seriedade do ato. A Bíblia valoriza a vida profundamente, mas também nos lembra que a misericórdia de Deus é mais poderosa do que nossos piores erros. A história de Jesus e a mulher adúltera, João 8, ilustra perfeitamente essa misericórdia. A sociedade queria apedrejá-la. Jesus ofereceu perdão. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a postura divina, redenção ao invés de condenação. Deus entende o que é sofrer. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue de angústia. Na cruz gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ele conheceu o abismo do desespero para que nós nunca estivéssemos sozinhos nele. Cada lágrima, cada grito silencioso, cada suspiro cansado, tudo é conhecido por Deus. E ele responde não com julgamento, mas com braços abertos. Ao final dessa longa jornada pelas Escrituras e pela alma humana, resta uma verdade inegável. A vida, apesar de suas dores insondáveis, é um dom precioso que carrega em si a marca da eternidade. O suicídio, como vemos na Bíblia, nunca foi o plano de Deus para nós. Não porque Ele seja indiferente à nossa dor, mas exatamente porque Ele valoriza cada batida do nosso coração. Cada história interrompida é uma sinfonia inacabada. E Deus é um maestro que deseja transformar nossos ruídos caóticos em melodias de esperança. Se hoje você sente que a escuridão é imensa demais, saiba disto: você não está sozinho. Deus caminha silenciosamente ao seu lado. Ele envia anjos, visíveis ou invisíveis, para sussurrar que há luz além do túnel, que há novas manhãs depois das noites mais escuras. A moral desta história é profunda. A vida importa, mesmo quando não conseguimos vê-la como um presente. Nossa existência é maior do que nossos sentimentos temporários de desespero. Há um propósito aguardando para ser revelado. Mesmo que hoje tudo pareça confuso e doloroso, cada batalha travada em silêncio tem valor. Cada lágrima derramada é recolhida pelas mãos de um Deus que se importa. A mensagem final é esta: não desista. Há esperança, há redenção e há amor hoje. Obrigado por mergulhar conosco nessa reflexão tão necessária. Se este vídeo tocou seu coração de alguma maneira, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilhe. Você pode ser a luz que alguém precisa encontrar.